história do Flamengo é uma coisa incrível, um motivo de muito orgulho. E o nosso time, exatamente como você falou, é um time que tem muito talento, muitos jogadores de muita qualidade, mas o nome não entra em campo, números não entram em campo se você não entrar em campo e não correr, não der tudo de si, deixar a vida 100% aqui no futebol brasileiro, você não vai ganhar, porque ontem vimos contra o Atlético, foi um jogo muito difícil, de muita luta, de muita briga, onde eles estavam jogando o jogo de defender e não deixar o Flamengo conseguir criar jogadas com facilidade. Então acho que nome, números não entra em campo, e eu estou muito tranquilo, estou muito feliz. Eu acho que essa felicidade de estar aqui no Flamengo tá fazendo tirar essa pressão que está existindo por ser a maior contratação do Flamengo. E bom, isso. Vamos lá, na tela, número Samuel Lino em Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. E ó, ele entrou aos 13 do segundo tempo. 4 finalizações, no alvo 1. Ações da área rival 9. Duelos ofensivos 6. Duelos vencidos 6. Dribles completados 3. Algoritmo da ESPN 7,16. A nota dele nesse pouco tempo que ele ficou em campo. Pascoal, Zé, Rafa, Samuel Lino apresentado, estreou assim, jogou pouco tempo, mas Zé, uma muito correria bem. E assim, tomada de decisão, aquela bola que ele bate, que o Everson faz a defesa ali, aí teve a jogada, maravilhosa. Né? Ele dá o come em 2 jogadores, ele dá o corte em 2 jogadores, no Lianco e o outro, não sei qual é o lateral, se era o lateral ou o meio campista que estava chegando, ele ameaça, dá o corte aqui, ajeita o corpo e bate, e o Everson faz a defesa. É muito bom jogador mesmo. E a personalidade, né? Que ele pegava a bola do lado esquerdo, foi do lado direito, saiu, voltou para recuperar. Ele é ambidestro. Mas ele é muito bom. Essa jogada aí, ó. É o Gabriel? Não. Ele já tinha tentado essa jogada, depois na volta ele fez uma jogada igualzinha, e aí ele deu o corte, né, no Lianco. O Lianco ficou parado ali esperando. Essa daí, acho, né? Ó, uma. Muito bom jogador mesmo. Aí é uma boa dor de cabeça. Uma boa dor de cabeça pro Felipe, porque não vai ter como tirar. Se ele mantiver essa. Lógico que foi um pedaço pequeno, né? Uma amostra pequena, mas se ele jogar dessa forma todos os jogos, vai ser difícil de tirar, hein? Fala, Rafa. Não, só para acrescentar uma coisa que às vezes as pessoas fica meio que esquecido esse aspecto em relação ao debate sobre o Samuel Lino. Ele de origem é atacante, né? Jogador que sempre jogou nessa função. E quando ele se transfere, dá uma viajada em alguns centros e para no Atlético de Madrid, ele chega nas mãos do Simeone, e o Simeone entende que a melhor forma de explorá-lo era reconduzindo o time para a linha de 3. Isso foi muito comum na temporada retrasada, não na passada. Na passada ele jogou menos. O Conor Gallagher, inglês, veio para o Atlético de Madrid nessa temporada passada e acabou ganhando aquela opção ali de ser titular pelo lado esquerdo. Isso modificou a configuração, inclusive, do time do Simeone, mas na temporada retrasada, ele era titular absoluto pelo lado esquerdo e fazendo toda essa liberdade para ser o cara que ataca a marcação do adversário, do outro lateral adversário. E muitas vezes, os times que enfrentavam o Atlético de Madrid tinham que dobrar a marcação. Tinha que alguém socorrer o ala ou o lateral oponente para poder tirar o espaço para o Samuel Lino fazer os dribles. Ele tem muito recurso. Eu não sei dizer, confesso o meu desconhecimento mercadológico ao ponto de dizer quanto vale um jogador. Eu acho que o jogador vale aquilo que o mercado paga por ele. Ele é o reforço mais caro da história do Flamengo. Ele vale tudo isso? Não sei. Acho que o tempo vai dizer. Agora que ele é uma baita aquisição, eu não tenho dúvida. E a curtíssimo prazo, ele vai ultrapassar todos os seus concorrentes diretos, né? Como Michael, Cebolinha. Ele tem mais recursos do que esses. Mas tem o Bruno Henrique que joga nesse pedaço lá também. E o Bruno Henrique com o Pedro sempre deu samba, né? Sim. Sempre deu liga. Eu gosto muito do Samuel Lino. Como o Rafa fala que há 2 temporadas ele foi utilizado para correr os 105 metros do campo e fazia isso sorrindo, né? Fazia isso e força na marcação quando precisava e velocidade no contra-ataque quando precisava, drible, ele tem facilidade de bater com a esquerda, bater com a direita. Eu acho até que a perna direita dele é melhor do que a esquerda, mas ele usa as duas sem nenhum tipo de problema.
A ideia é de aproveitamento mesmo no setor ofensivo por parte dele, né? Mas se precisar num jogo ou outro, o Flamengo precisar de uma dobra de lateral pelo lado esquerdo, ele vai voltar e vai dobrar com o lateral. Ele vai ajudar na marcação, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Eu achei 22 milhões com mais 3, com possibilidades e tal. Acho que é um dinheiro assim. É que a gente fica. É que o futebol propõe esse tipo de valor, né? Sim. A gente sempre vê um negócio desse. No Brasil, pouco, né? Mas assim. Se assusta com esse tipo de valor. Mas eu acho que é um jogador que chega. Daqueles que estrearam ontem, eu gostei mais do Samuel Lino. É isso que eu ia perguntar. É de maior impacto? Depois eu gostei do Saul. E por último do Emerson Royal. Essa é a minha relação dos 3. Os 3 entraram bem? Eu acho que eles cumpriram o que prometiam. O Emerson Royal dá para jogar melhor, porque o Emerson Royal ele precisa do físico. Ele precisa estar 100% fez o gol, fisicamente. Né? Sim, foi na trave. Participaram. A jogada do Samuel Lino e ele entrando na área para aquela finalizar. que bate na forquilha. O Saul, todo mundo sabe da qualidade que ele tem no passe. Né? Aí podem seguir. A gente ele abriu o jogo uma hora raio-x dos 3 ontem. Pro Samuel Lino, uma hora com a perna esquerda. Ele é bom jogador. O Emerson Royal, por isso que eu acho curioso. É que assim, os 3 não estavam 100% para começar, mas quando você vê o banco... Pelo tempo de jogo e por aquilo que eles fizeram... Você acha que devia ter começado? Por exemplo, tirando o Emerson Royal, que entrou no... Eu acho que o Emerson entrou 27, antes, né? 27. Mas assim, pelo tempo... Samuel, o Saul foi o último, 34. Pelo tempo de jogo que eles fizeram e pelo tempo de treinamento com o time, eu acho que eles foram muito bem. Sim. Muito bem. O Samuel Lino, pela individualidade... O Samuel Lino fez um treino só. Pela individualidade dele, é impressionante o que o cara fez. O jogador bom chega e joga, né? Agora, vão pegar ritmo, vão entender mecanismos, conhecimento dos jogadores, porque daqui a pouco vai ter, no meio-campo, vai ter o Jorginho. O Saul vai jogar do jeito que jogou ontem, vai jogar um pouco mais atrás, junto com o Jorginho. No meio, o Luiz Araújo vai sair para entrar o Lino, vai ser o Bruno Henrique, entendeu? Tem essas peças precisam ser utilizadas. Pelo pouco que o Samuel Lino apresentou ontem, eu volto a falar aqui, é difícil de tirar. Difícil de tirar, porque qual o jogador que proporciona isso? O Cebolinha foi contratado para fazer isso, o Cebolinha até hoje não fez. E o Samuel Lino, em 15 minutos, fez tudo isso. Rafa, quero te ouvir sobre o trio, sobre os 3 jogadores que atuaram, um pouco do que eles fizeram, mas até expandindo o radar para o que você acha que é o papel dos 3, do Emerson Royal, do Saul e do Lino, até o fim do ano, nessa temporada 25. O jogador mais caro, que é o Samuel Lino, né, é jogar para jogar. E aí é problema do Felipe Luiz, né? Para conviver com a quantidade de opções que ele tem, principalmente pelo lado esquerdo. O Flamengo tem muita gente de meio e ataque que se posiciona mais no lado esquerdo do campo. E aí alguém vai acabar espirrando no final do ano. Muito difícil você manter todo mundo no grupo, são todos jogadores de mercado, competitivos. E a substituição, né, a superposição de peças, ela vai melhorando a qualidade do elenco, né? E o Samuel Lino chega para jogar porque ele é melhor que todos os outros que estão ocupando aquela mesma disputa, aquela mesma faixa de campo. Não consigo imaginar nada muito diferente disso. O Emerson Royal chega para jogar, o Wesley foi embora, achei a reposição muito boa, porque é um jogador de mercado, um jogador que tem experiência nas principais ligas do mundo, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, chega para jogar e muito bem pontuou o Pascal, precisa muito do físico, não sei, porque ele está em fim de temporada, voltando agora da Europa, qual vai ser o impacto disso imediato em relação a essa condição dele de jogo, mas ele vai ser titular do Flamengo. Mesmo que não esteja 100%, eu acho que ele vai jogar, a menos que o Varela continue com mais prestígio perante o Felipe Luiz. E o Saul, eu acho que o Saul cabe uma discussão boa, viu? Felipe, Pascoal e Zé Elias. O Saul consegue fazer mais de uma função no meio-campo. Vocês lembram qual foi o último jogador que o Flamengo contratou antes do Jorginho, que sabia fazer mais de uma função no meio-campo? Eu respondo, De La Cruz, que ninguém sabe quando vai jogar.
Ninguém sabe nem se vai jogar. Não tá com né? cara. Então, o Saul chega para isso, para fazer esse papel ali pelo lado direito. Em alguns jogos, ele vai ser o segundo homem, fazendo ali uma dupla de volantes com o Jorginho. Em outros casos, ele vai ser um terceiro homem, quando o Flamengo tiver uma formação um pouco mais compacta para jogos de mais exigência, de controle de posse de bola. Mas ele vai ser aquilo ali, ó, vai jogar uma função ou na outra, o máximo possível perto da área, mas sem deixar de ter também as suas atribuições defensivas. E eu acho que é esse jogador que pode, em termos de dinâmica, fazer o Flamengo performar coletivamente como performava nos tempos do Gerson. Deixando bem claro o seguinte, o Saul não é o Gerson, são jogadores completamente diferentes, mas o Saul tem recursos técnicos e ontem já deu uma prova, um aperitivo disso, recursos técnicos para poder fazer os seus companheiros jogarem como o Gerson fazia antigamente.